Fala galera, aqui é seu professor Todai, na continuação aqui da resolução dos exercícios da Unicamp, segunda fase, prova específica, segundo dia, 2025. Então nós temos aqui uma questão muito bacana aí, que contempla o que, turma? Vamos lá. Bom, ela vai contemplar parte de mecânica, tá pessoal? Parece até gravitação aí, porque fala de planeta, tudo, né? Mas não é. É uma parte aí mais voltada para mecânica. Então ela tem no item A, você sabe que a Unicamp ela faz o item A e o item B totalmente diferente, né? Então o item A ela está pedindo a parte de lançamento oblíquo, questão tranquila. Ele quer saber qual é o alcance, a distância alcançada, né? Por um, por uma, por um projeto soltado por um drone, né? Por uma massa soltada por um drone. E no item B ele pede para você um exercício de pressão. Ele quer saber, ele te dá ali qual é a razão entre a pressão de Marte e a pressão do planeta Terra, e ele te fala e ele te pergunta qual que seria então a massa que exerceria a mesma pressão, sendo que a massa da Terra é uma, ele quer saber qual é a massa em Marte, tá bom? Então vamos lá, vamos verificar aí o que a Unicamp nos pede aí. O enunciado é único, depois a gente tem duas questões praticamente, que o item A e o item B independem um do outro, tá bom? Vamos lá. Bom, então nós temos aí, pessoal, o Ingenuity, né, enviado ao planeta Marte, ele vai, esse helicópterozinho, turma, ele na verdade ele foi dentro do robô, tá? Ele sai do robozinho e ele é uma espécie de drone, né? Ele na verdade é um drone, é um helicópterozinho drone que ele fica sobrevoando Marte, né? Tá? Ele foi o primeiro helicóptero de pequenas dimensões, portanto mais parecido aí com drone, né? A operar fora da atmosfera da Terra, tá bom? Na superfície de Marte, nós temos que lembrar que a aceleração gravitacional lá é mais baixa, ele dá aqui para você adotar 4 metros por segundo ao quadrado, e que a pressão atmosférica lá, obviamente, é muito menor. Marte praticamente não tem atmosfera, a atmosfera dela é pífia, né? Isso impõe aí desafios adicionais aos voos de pequenos helicópteros, que hoje o seu uso corriqueiro na atmosfera terrestre é chamado de drone. Vamos lá, vamos ver no item A o que ele pede então. Bom, um pequeno helicóptero desloca-se com movimento horizontal e retilíneo uniforme, com uma velocidade de módulo de 6 metros por segundo. Ele está numa altura de 8 metros a partir da superfície de Marte, tá? Em um dado momento, ele solta uma pequena massa, um projétil, alguma coisa assim, né? Uma massa que carregava, deixando ela cair livremente. Qual o deslocamento horizontal dessa peça, dessa pequena massa, né? Desculpa, desde que ele se desprende do helicóptero até atingir então o solo marciano. Então eu fiz um desenhozinho aqui para você poder entender o que está acontecendo, turma, tá? Crucial você entender que ele tem uma velocidade aqui horizontal, né? E a hora que ele solta, ele vai acabar então, pelo princípio da inércia, todo o corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então a carga aqui, né, o projétil, a massa, enfim, ele tende a continuar o movimento, só que ele tem aí uma aceleração baixa, sim, é baixa, ele é de apenas 4 metros por segundo ao quadrado, como diz lá no enunciado. Mas ele tem, né, ainda uma força-peso que o faz cair, né? E então nós temos aí como pedido dele esse deslocamento, que é o alcance, tá? Que a gente chama de alcance aí. Ora, pessoal, a gente sabe que no lançamento oblíquo, o deslocamento na horizontal, ele é movimento retilíneo uniforme, né? Ele é uniforme. Então significa que a gente pode usar o Deus vê tudo aqui na maior cara de pau, né? Mas eu preciso saber a velocidade eu tenho, mas eu não tenho o que, Todai? Eu não tenho tempo, né? Então o que eu faço? Eu vou trabalhar com o sorvetão, pessoal, para descobrir o tempo, porque o tempo com que ele cai na vertical é o mesmo tempo que ele leva para o deslocamento que na horizontal. É isso que é o grande tchan do lançamento oblíquo, pessoal, tá? O mesmo tempo que ele leva para cair na vertical é o mesmo intervalo de tempo que ele vai demorar para se deslocar na horizontal. Só que aqui você tem que usar move, você tem que usar sorvetão. E aqui na horizontal você vai usar o MRU, tá bom? Só para quem não lembra aí, é o famoso diabo V também, mas meio o que? Atrapalhado, né, pessoal? Olha aí, diabo V também, mas meio atrapalhado. No caso D é o H, é a altura, tá? Velocidade inicial vezes o T, velocidade em Y, né? Tá?
E nós temos aqui, então, meio de A, no lugar do A, a gente vai colocar o G, que é a gravidade. E a gente descobre o tempo. Vamos lá? Então, bora lá, pessoal. Primeira coisa, o tempo de queda, como eu falei para vocês, tá? Então, vamos lá. O D, como eu falei, é o H. A velocidade inicial em Y, ela é zero, turma, tá? Ele é zero, ele só tem aqui velocidade em X, tá? Por quê? O pequeno helicóptero desloca-se em movimento horizontal, né, turma? Então ele não tem movimento de subida e de descida, então em Y é zero. Esse V0 aqui é o V0Y, o V0Y dele não tem, ele só tem V0X, tá bom? Era a grande sacada aqui você jogar esse cara para zero. Depois, nós temos meio de GT ao quadrado, meio da gravidade de Marte vezes o tempo de queda ao quadrado. Agora é só substituir, né, pessoal? Então, o nosso tempo ao quadrado ele vai ser igual a raiz quadrada de 2G sobre 2H sobre G. O H ele deu, né, uma altura aqui ó, de 8 metros, tá legal? 2 vezes 8. Né? E o G, você lembra que tem no enunciado que é 4, né, turma? Tá? 8 dividido por 4 aqui vai dar 2, 2 vezes 2, 4, raiz de 4, 2. Fechou. Agora que você tem o tempo de queda, o que você vai fazer? Você vai aplicar o Deus vê tudo na horizontal. Tá? E pode fazer isso, Todai? Pode, porque na horizontal o movimento é constante, é uniforme. Tá legal? Então Deus vê tudo, né, pessoal? Velocidade ele deu. A velocidade do helicóptero é de 6 metros por segundo somente na direção horizontal. Ele não tem deslocamento vertical. Então ficou fácil, só tem o V0x aqui. É 6 e o tempo é o mesmo que eu falei para vocês, né? Então 2 vezes 6, 12 e matou aí o item A, tá? Era um item que provavelmente muita gente conseguiu fazer com bastante tranquilidade. Ele não era tão complicado. Vamos lá, vamos para o item B. O que ele pede no item B? Vamos lá. Bom, o item B, pessoal, é um pouquinho confuso, mas ele não é difícil. Olha lá. A força de sustentação de um helicóptero é proporcional à diferença de pressão entre as partes inferiores e superior da hélice, tá? A gente sabe que o que mantém o helicóptero justamente no ar, né, é essa diferença de pressão entre a parte interna, da parte de baixo e a parte de cima. É como um avião, né, pessoal? Tá? Mesma coisa que um avião. Um pequeno helicóptero, em dada condição de operação, ele sustenta uma massa aqui na Terra de 800 gramas, tá? Incluindo, inclusive, o próprio peso dele, tá? Permanecendo em movimento horizontal, retilíneo e uniforme. Ótimo. Só vai facilitar a nossa vida. Aqui na atmosfera terrestre. Considere agora que o helicóptero é colocado para operar lá em Marte, né, pessoal? Olha lá. Agora vai lá para Marte. Assuma que, por simplicidade, que a diferença de pressão entre a parte inferior e superior da hélice na mesma condição de operação seja proporcionado pela pressão atmosférica, ou seja, ele dá que a relação entre a diferença de pressão em Marte e a diferença de pressão na Terra é justamente a pressão do ar atmosférico de Marte dividido pela pressão atmosférica da Terra, tá? E para melhorar ainda a situação, ele te fala que a diferença de uma para outra é que a pressão atmosférica da Terra é 160 vezes maior que a de Marte, né? Loucura. Calcule então a massa em Marte que o helicóptero sustenta, né, pessoal? Em um movimento horizontal retilíneo uniforme lá na atmosfera de Marte. Lembrando que o G da Terra é 10, tá? Que o G de Marte ele já tinha dado. Bom, vamos começar pela expressão que ele mesmo deu, tá? Ele mesmo deu. Ele falou que essa diferença entre a pressão de cima e a pressão de baixo da hélice em Marte sobre a Terra, para simplificar, é para você considerar a pressão atmosférica de Marte dividido pela pressão da Terra, né? Que ele fala que é 160 vezes. Então, no lugar da Terra, você vai colocar 160 P Marte. E aí você pode cortar aqui o P Marte, né? E você sabe então que a diferença de pressão lá em Marte pela diferença de pressão da Terra é de 1 sobre 160 avos aí, tá bom? Agora, turma, o aluno tem que lembrar do conceito de pressão, né? O que é pressão? Pressão é força sobre área, né, turma? Tá bom? Ó, pressão, ela é força sobre área. Agora, como eu quero medir a força, né, turma? O que eu sei? Eu sei que a força ela vai ser igual a pressão vezes o quê? Vezes a área. Agora vem um conceito importante que eu escrevi para você aqui, presta bem atenção. No caso de equilíbrio, quando ele está em equilíbrio, olha o que acontece. Esse era o pulo do gato do exercício, tá? A diferença de pressão que gera, né, esta força vertical para cima, tá? Porque o que gera uma força que vai sustentar o helicóptero para cima, turma? É essa diferença de pressão, tá? É ela que faz com que o helicóptero não caia, tá bom? Então, vamos lá.
por ele estar em movimento retilíneo uniforme, em relação à queda vertical, ele está em equilíbrio. E se ele está em equilíbrio, significa que a diferença de pressão gerada, né, pessoal, nessa força vertical para cima, está equilibrando o quê? O peso, tá? O peso do conjunto todo, tá certo? Tanto na Terra como em Marte, não interessa, né? Agora, uma coisa que é importante para nós é que, como a gente está falando de área, né, pessoal? A área, no caso, é igual, porque é o mesmo helicóptero que foi lançado aqui na Terra vai ser lançado em Marte. Isso vai ajudar a gente a determinar a massa. De que maneira? Vamos lá, pegando a equação que eu fiz aqui para você em vermelho, tá? Então, força não é pressão vezes área, turma? Então, vamos lá. A diferença, então, aqui de pressão lá em Marte, ela vai ser a força, mas quem que exerce o papel da força é o peso, tá, pessoal? A força é o próprio peso. Então, vai ser o peso vezes o quê? Vezes a área, tá? Só que o peso, ele é o quê, Todai? Ele é massa vezes gravidade, isso em Marte. E na Terra, massa vezes gravidade, só que na Terra, tá bom? Como nós queremos uma relação matemática aqui, nós temos uma relação entre 160, tá vendo essa relação matemática que a gente já tem? Convém a gente fazer o quê, pessoal? Dividir essas duas equações aqui, que é o que eu vou fazer aqui do lado, tá? Eu já sei que o ΔP de Marte sobre o ΔP da Terra é 1 sobre 160. A área, como é a mesma, pode cortar, né, pessoal? Então, vai ficar muito tranquilo. Eu vou descobrir qual que é a massa que eu vou precisar lá em Marte, porque eu tenho a massa da Terra, ele deu, a massa da Terra é 800 gramas, né? E eu tenho o G. Então eu tenho a massa da Terra, Todai, tenho 800. Eu tenho o G de Marte, tenho 4. Eu tenho o G da Terra, tenho, que é 10. Cortou a área, porque a área é a mesma. E essa relação é 1 sobre o quê? 1 sobre 160. Acabou, né, turma? Só matemática agora. Olha aí, tá bom? Fazendo aí a matemática da coisa, né? Bem tranquilo. Pode cortar esse cara aqui com esse cara aqui, tá? O que mais que a gente pode brincar aqui, ó? Pode multiplicar em cruz, né? Vai ficar aí 4 vezes 16, vai dar 64, né? Tá certo? 64, ó, podemos colocar aqui um 64m, que é a massa de Marte, né? M é mão aqui, é igual a 800, tá? Então vai ser 800 dividido por 64, né, turma? Quanto que dá aí? Isso aí vai dar 12,5, né? Tá certo? Tá legal? Pode fazer por aqui também, ó. Cortou zero, né? 4 vezes 16 aqui, 64, né? Aí 800. Ou pode dividir também 80, se você quiser aqui. Dividir o 80 por 16. Não, acho que não vale a pena. Podia dividir aqui o 8 por 4, né? Aí sim. Daria 2, né? Mas aí você vai acabar tendo uma continha chata para fazer do mesmo jeito. Tudo bem, pessoal. Aí a forma de resolução, cada um vai fazer a sua, né? Tá bom, exercício tranquilo, 800 dividido por 64, você não ia ter nenhum problema de resolver, não. Tá bom? 12,5. Então, o que significa esse 12,5, Todai? Significa que para ver esse equilíbrio, turma, um helicóptero que tem lá, um drone, né? Não é helicóptero, turma, muito grande para chamar de helicóptero, né? Um dronezinho de 800 gramas aqui na Terra, né, que se mantém em equilíbrio, lá em Marte, quando você for colocar ele tem que ser muito pequenininho, ele tem que ter 12,5 gramas, por causa da pressão atmosférica. Para você sustentar 800 gramas, né, vai ser bem complicado. Então, um helicóptero grande mesmo, para você colocar lá em Marte, ia ser mais difícil, tá, pessoal? Por quê? Porque a diferença de pressão tem que vencer o peso, né? Tá certo? Apesar que o peso também lá não é tão grande, né? Mas de qualquer forma, você vê que para obter esse mesmo equilíbrio, né, lá em Marte a gente vai precisar então de uma massa bem menor aí, 12,5, né? Tá bom? Isso aí, exercício bem bacana, fala da relação entre não só o peso, né, entre Terra e Marte, que existe essa diferença no peso, né, claro, mas também fala da diferença da pressão. E essa diferença de pressão é bacana para você entender como funciona um helicóptero, né? Então não esquece mais, pega a dica aí, pessoal. Todo exercício é uma aprendizagem, né? Pega a dica. O que mantém um helicóptero, um avião em pé, pessoal, é a diferença de pressão entre o ar que está embaixo e o ar que está em cima. Essa diferença de pressão ela tem que ganhar do quê? Do peso. Se ela for maior, ela consegue subir, né? Se ela for menor, ela começa a baixar. E se ela for do mesmo, ele consegue navegar em movimento retilíneo uniforme, ele consegue se manter à mesma altura. Tá bom?
Isso aí, galera. Grande exercício aí da Unicamp. Espero que você tenha levado. Não tão complicado, um pouquinho confuso o item B, mas o item A bem fácil, tá? Qualquer dúvida, deixa no seu comentário. Um grande abraço aí e até a próxima.